coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Então vamos fazer mais uma música aí. Como é que tá o tempo aí? Tá tranquilo, né? Então tá beleza. Então vamos fazer um Ouço Deus. Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Ouço Deus no furor de ciclones bravios. Ouço Deus no cantar matinal dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais. Vejo Deus nas estrelas perene de luz. Vejo Deus do esplendor que a alvorada traduz. Vejo Deus no suave perfume das flores. Vejo Deus no adeus, companheiro da dor. Sinto Deus na saudade que evoca a lembrança. Sinto Deus no morrer de febril esperança. Sinto Deus na tristeza de ver-te partir. Sinto Deus na tua volta, irmãos, a sorrir. Dá para cantar mais uma? Boa noite. Adair, agora a gente vai cantar mais uma para a prece, tá? Boa noite a todos vocês que estão aqui participando, né? Aí, após a música aí do Adair para a prece, nós vamos convidar a nossa companheira, nossa amiga Izzy, né, para fazer a prece inicial para nós. Ok? Ok, estamos aqui. Então, tá bom. O Adair vai cantar mais um agora para a prece. Quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossas mentes. Quanta luz quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz quando em oração a voz do Mestre falam aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós.
Quanta luz, quanta luz. Que possamos todos nós, envolvidos por esta luz bendita que vem lá do alto, do nosso Pai querido, amado Deus, de infinita bondade e misericórdia por cada um de nós, seus filhos, que temos é que te agradecer por todas as oportunidades. E a oportunidade desta casa bendita, o Vicente de Paulo, a Semana Espírita, para que possamos todos nós juntos, unidos em um só ideal, aprender um pouquinho mais do Teu Evangelho, Senhor. E que possamos, através do Teu Evangelho, colocar em prática os Teus ensinamentos. Que na noite de hoje, todas as espiritualidade amiga possam envolver a palestrante, a Cláudia, envolvida em luz, para que possamos todos nós sairmos desta palestra melhor, com o propósito de continuar no caminho do bem. Abençoa-nos cada um, Senhor, por todo sempre, que assim seja. Graças a Deus. Mais uma vez, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à nossa 39ª, né, Semana Espírita do Centro Espírita Vicente de Paulo. Então, é uma alegria ver essas carinhas aí, ver todos participando, que Deus possa estar abençoando o lar de cada um. Então, a gente vai dando sequência aqui nas nossas atividades. Agora, todos os dias, a gente está tendo aí uma poesia, né, de Alta de Souza. Então, quero convidar a Ilza para fazer para nós a poesia. Então, Chicão, você está me ouvindo? Só para te falar que a Ilza tá um pouquinho indisposta hoje, mas ela nos informou já. Então, nós separamos uma poesia e nós vamos compartilhar agora com todos vocês o vídeo. Tá bom? Ok, tá bom. Agora, enquanto é hoje, eis que fulgura o teu santo momento de ajudar. Derrama em torno compassivo olhar, estende as mãos aos filhos da amargura. Repara, aqui e além, a desventura, caminha ao léu, sem pão, sem luz. Del! Acende o próprio amor. Cláudia já entrou. A tua fé, tranquila, doce e pura. Agora, eis o minuto decisivo. Abre teu coração ao Cristo vivo. Não permitas que o tempo marche em vão. E ajudando e servindo sem cansaço, alcançarás, subindo passo a passo, a glória eterna da ressurreição. Poema psicografado em Pedro Leopoldo, Minas Gerais, em 18 de maio de 1954, pelo médium Chico Xavier, espírito Alta de Souza. Que bom, né? Uma linda poesia, já para a gente iniciar, né? O tema da nossa semana é um tema maravilhoso que nos inspira muito, né? Que fora da caridade não há salvação. E nesse momento eu já quero passar aí a palavra para a nossa querida Cláudia, né? Trabalhadora do Centro Espírita Vicente de Paula. As pessoas falam que é a prata da casa, mas para nós, Cláudia, você é o ouro da casa. Você é maravilhosa, sabe? Amamos muito você, né? Todos nós.
Então, com certeza, é uma alegria estar aqui para falar de você, que a gente não tem nem palavra para expressar quanto que você é importante para nós nos trabalhos espíritas, né? E nesse tema da caridade, você é uma pessoa que sempre demonstra, né, essa facilidade, né, para fazer essa prática. Então, já quero deixar com você aí, né, para você falar para nós do Evangelho, né? Você vai falar hoje Caridade com Bezerra, né, de Menezes. Então, está com você. Né? Que Jesus te abençoe e te ampara. Obrigada, já me emocionou. Eu estou aqui também muito feliz de estar aqui com o nosso colega Gilberto Costa e Silva, que está lá em Aracaju, nos assistindo também. Gilberto e Deilson, um grande abraço para vocês e a todos que estão na sala neste momento. Então, eu vou compartilhar a tela para a gente facilitar a nossa fala. Bom, então, fora da caridade, não há salvação, é o lema máximo da doutrina espírita, e nós vamos focar nessa personalidade de Bezerra de Menezes. Nós precisamos, como espíritos inferiores que somos, um exemplo para nos dar o caminho de como praticar a caridade, como é a verdadeira caridade, como é o caminho que o Cristo nos ensinou, que a gente ouve, a gente lê, mas quando a gente tem um exemplo vivo do que seja a verdade, fica mais fácil da gente segui-lo, né, como um exemplo máximo disso daí. E Bezerra de Menezes, ele foi um grande exemplo dessa prática da caridade, desse nosso cristão verdadeiro, que tem o Cristo na sua essência, no seu exemplo de vida. Tanto é que ele foi chamado, né, o médico dos pobres. Mas, antes do seu encarne, nós tivemos, no plano espiritual, uma reunião. Ismael, que é o nosso governador do planeta, ou do Brasil, ele se reuniu com sua equipe de trabalho lá no final do primeiro reinado, então, provavelmente, no início do século XIX, em que ele se depara com todos os seus trabalhadores e fala da seguinte maneira. Isso está no livro Boa Nova, né? Então, esse aí é do Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Irmãos, o século atual, como sabeis, vai ser assinalado pelo advento do Consolador à face da Terra. Nestes 100 anos se efetuarão os grandes movimentos preparatórios dos outros 100 anos que hão de vir. Porque a morte do mundo prevista na lei e nos profetas não se verificará, por enquanto, com referência à constituição física do globo, mas quanto às suas expressões morais, sociais e políticas. É muito interessante porque ele coloca esses 100 anos, né, que são os preparatórios dos outros 100 anos. Esses 100 anos iniciou em 1857, com o lançamento do Livro dos Espíritos. Então, se a gente contar aí de 1857 a 1957, foi preparatório para os outros 100 anos que viriam, que seria de 1957 até 2057. Então, a gente está vivendo, né, agora, esses outros 100 anos, que a doutrina espírita já foi divulgada, que todos nós já conhecemos a essência filosófica, a ciência, e especialmente a parte religiosa, onde a gente coloca em prática essa nossa relação com Deus e o próximo. Então, nós estamos agora nesse atual, no auge de transformações, para que consigamos realmente preparar para o advindo da Terra, nessa transformação completa de regeneração. E como ele coloca aqui, que vai ser uma transformação moral, social e política, não do ponto de vista físico do globo, mas do ponto de vista moral. E continua, ele se depara, né, com um de seus discípulos e fala: serás
as lutas terrestres com o objetivo de concentrar as nossas energias no país do cruzeiro, dirigindo-se para o alvo sagrado dos nossos esforços. Arregimentarás todos os elementos dispersos com as dedicações do teu espírito, a fim de que possamos criar o nosso núcleo de atividades espirituais dentro dos elevados propósitos de reforma e regeneração, que é Bezerra de Menezes. Ele fala para Bezerra que ele vai reencarnar com a missão de unificar, né, tudo aquilo que estava disperso, tudo que virá com o advento da doutrina espírita no Brasil, ele vai unificar para ter o elevado propósito da reforma e regeneração que a doutrina vem nos propondo. E Bezerra reencarna em 29 de agosto de 1831, mais ou menos uns 30 anos depois daquela reunião, na Fazenda Santa Bárbara, lá no Ceará, hoje chamado Jaguaretama. Desde a sua infância, ele se já mostra um garoto prodígio, muito inteligente. Aos 13 anos de idade, ele já sabia tanto latim que ele dava aulas substituindo o professor quando era necessário. Com 19 anos de idade, ele resolve fazer medicina, quer seguir a carreira de medicina lá no Rio de Janeiro. E aí ele se forma em 1856. Quando ele foi para o Rio de Janeiro, a sua família não tinha condições de auxiliá-lo. Eles tinham perdido todo o dinheiro. Então, ele tinha que dar aulas para se sustentar. Teve um momento em que ele teve muita dificuldade, era um momento crítico do ponto de vista financeiro, ele não sabia como fazer, porque ele tinha dívidas a pagar, o aluguel, a alimentação. E, nesse momento, bate-lhe a porta um jovem pedindo que ele desse aulas de matemática. E Bezerra tenta declinar daquele pedido, porque ele não gostava de matemática, não era a matéria que ele gostava de dar aula, que ele tinha domínio. Mas o rapaz fala assim, não, mas eu vou pagar adiantado, me dá a aula que eu vou pagar adiantado para você todas as aulas. Aí, diante dessa proposta, Bezerra concorda e marca para ele retornar com uns 3 dias depois, para ele ter tempo de preparar a matéria para ele dar as aulas. E esse rapaz nunca mais voltou, recebeu adiantado todas as aulas, quitou a dívida dele, mas o rapaz não voltou para dar as aulas, mostrando que a espiritualidade estava o auxiliando também nesses momentos. Ele se casa em 1858 com a Maria Cândida Lacerda, mas 5 anos depois ela vem a desencarnar, deixando-lhe 2 filhos. Ele fica extremamente abalado e aquilo o deixou extremamente sensível. E um amigo de consultório dele lhe deu uma Bíblia. E ele passou a ler aquela Bíblia e devorava a Bíblia toda. E leu diversas vezes ela. Ele dizia o seguinte, que depois que ele leu aquela Bíblia, ele sentiu uma necessidade de crer, não uma crença imposta, mas uma crença consolidada na razão e na consciência. Mas onde iria descobrir a fonte dessa crença? E ele ficava naquele questionamento, naquela busca. E ele se candidata, como ele já era um médico, já muito ligado aos pobres, auxiliando sempre os pobres, o bairro em que ele estava, se não me engano, que é São Cristóvão, o incentiva a entrar na carreira política. E ele entra na carreira política, ele ganha como vereador. Durante esse momento, ele se casa novamente com uma irmã, por parte de mãe, da sua primeira esposa. Ele se casa com Cândida Augusta Lacerda, com quem teve mais 7 filhos. Ao todo, então, ele teve 9 filhos. Na carreira política, ele ficou mais ou menos 24 anos, entre vereador, deputado, e no seu período em que ele era político, ele não deixou de trabalhar como médico, mas ele fazia as 2 atividades. E ele ergueu a bandeira do abolicionismo, ele fez um livro sobre como lidar com a abolição, sem ter muito repercussão social. E ele também foi pioneiro nas leis trabalhistas, em favor das pessoas que iriam trabalhar nas atividades domésticas, pensando nos escravos que eles seriam libertos. Então, ele queria dar um suporte na lei para que esses escravos tivessem, né, umas condições
melhores de trabalho. Este é o lugar onde era o seu consultório. Ele tinha um consultório no andar de cima de uma farmácia, né? A farmácia Cordeiro, que era de um amigo seu, José Guilherme Cordeiro. E como ele não gostava de cobrar consultas, principalmente para aqueles que eram mais pobres, ele não cobrava de jeito nenhum, aí eles fizeram um acordo em que todo que pudessem pagar, eles iam cobrar a razão de R$5.000 por consulta. E o dinheiro não ia passar para a mão de Bezerra, já ia direto para o envelope Cordeiro que ia receber e já encaminhava direto para a dona Cândida. E assim se fazia. Aqueles que tinham condições de pagar, pagavam. Quem não tinha condições de pagar, não pagava. Só que quem recebia era o dono da farmácia, colocava no envelope e passava direto para a dona Cândida. Um certo dia, entrou uma senhora no consultório com uma filha doente. Aí ele fez a consulta, medicou. Na hora que ele estava fazendo a receita, e passou para a senhora e falou, agora você compra a medicação e dê uma boa alimentação para ela conseguir se recuperar. Naquele momento, a senhora começa a chorar, dizendo que ela não teria dinheiro para comprar um remédio, porque ela estava até aquele momento sem se alimentar, ela e o filho, porque não tinha dinheiro nem para comida. Bezerra fica extremamente emocionado, põe a mão no bolso, não tinha dinheiro. E pensa, o que eu vou fazer? Aí fala para ela, se acalme, fica aqui que a gente vai tentar resolver o seu problema. Desce lá na farmácia e pergunta para o seu cordeiro. Cordeiro, prometi-lhe não mexer no dinheiro das consultas, a fim de que você o encaminhe diretamente à minha esposa. Mas o caso de hoje é doloroso. Entendeu alguma coisa hoje? Aí Cordeiro responde, nada. Os doentes de hoje são pobres e a sua ordem é para receber apenas os que podem pagar. Cordeiro, e o resultado de ontem? Já entregou para a Cândida? Não, ainda está comigo. E ele pega o dinheiro que tinha recebido no dia anterior, leva para aquela senhora e a entrega. Olha, agora você compra o medicamento e os alimentos para o seu filho. E assim foi. E assim era a prática da medicina de Bezerra de Menezes. Um dia, um pai de família pede, chorando, uma ajuda em dinheiro para enterrar o corpo de sua esposa, que se desencarnara, deixando os filhos menores doentes e famintos. Ele não tinha remédio e não tinha dinheiro para comprar a medicação, nem alimentar e nem enterrar sua esposa. Ele põe a mão nos bolsos e, como sempre, nunca tinha dinheiro. E pensa, como eu vou ajudar esse senhor? E vê que o seu anel de formatura estava no seu dedo. No mesmo momento, ele tira aquele anel simbólico de médico e o entrega àquele irmão necessitado, dizendo com carinho e humildade, venda-o, com o dinheiro apurado, enterre o corpo de sua mulher e depois compre o que precisar, que Maria Santíssima o ajude. Então, quando ele não tinha dinheiro, ele dava aquilo que ele poderia dar no momento. Então, ele era extremamente desapegado. Do outro, ele entendia como era a própria dor dele, mostrando como era o espírito, como é o desapego de um espírito mais evoluído do que a gente. E nós temos dificuldade de fazer esse desprendimento como ele fazia. Então, mostrando o exemplo da verdadeira caridade. Um dia ele chega na sua casa, sua filhinha estava doente, com febre, Cândida, extremamente aflita. O que fazer? Ele toma seu banho, vai cuidar da filha e fica muito preocupado porque ele não encontra qual é a causa do mal-estar da sua filha. E, neste momento, bate-lhe na porta uma senhora extremamente aflita, chorando, e pede, em nome de Jesus, para que ele veja a sua filhinha que estava febril, abatida e desassossegada. E aí ele pensa na sua filha que também estava doente, a quem dera assistência e cuja enfermidade ele não encontrara a causa. O que fazer? Ele olha, reza, faz a sua oração. Cândida olha para ele como se pedindo para que ele não fosse,
e ele fala para Cândida: minha filha ficará sob os cuidados de Jesus, e em seu nome vou cuidar da filha de a outra pessoa. Até já. E segue aquela senhora aflita. Ele sobe morro, desce morro, que eles estavam no Rio de Janeiro, né? A favela onde aquela senhora morava, aquela comunidade. Chega naquela casa, cuida da criança, deixa o dinheiro para ela comprar o remédio, para ela comprar o alimento também para a criança e volta para casa. Chegando em casa, estava tudo escuro, um silêncio mortal. E ele fica muito aflito naquele momento. Será que minha filha piorou? Será que ela veio a desencarnar e todo mundo foi para algum lugar, para um hospital? E chegou, quando ele abre a porta do quarto, estavam todas as duas dormindo. A febre tinha passado, ela tinha melhorado. E naquele momento ele se ajoelha e agradece, né, a Maria Santíssima, que soube que naquele momento ela que tinha dado a cura para sua filha. Ele mostra essa questão do amor, que a filha da outra é tão importante à vida, à saúde, quanto à vida da própria filha. Ele tem um desprendimento de deixar a sua filha e cuidar da mãe, né, da filha que a mãe estava ali aflita, solicitando o socorro. Em 1875, o seu amigo, Dr. Carlos Travassos, leva a versão que ele traduziu do Livro dos Espíritos. Naquela época, Bezerra já era deputado. E Dr. Bezerra, ele é de família católica, nunca tinha entrado em contato com a doutrina espírita. E ele pega aquele livro, e como ele sempre fazia o trajeto do consultório para a sua casa de bonde, então ele gastava 1 hora nesse trajeto. Aí ele fala: deu-me na cidade e eu morava na Tijuca, a 1 hora de viagem de bonde. Embarquei com o livro e, como não tinha distração para aquela longa viagem, eu disse para mim mesma: ora, não hei de ir para o inferno por ler esse livro, porque essa era a ideia, e ainda é, de algumas religiões, que se você ler um livro espírita, você vai para o inferno, só de ler. Ele falou: não, eu não vou para o inferno. E continua: é ridículo confessar-me não conhecer essa filosofia, sendo que eu estudo todas as escolas filosóficas. Pensando assim, abri o livro e prendi-me a ele, como acontecera com a Bíblia. Lia, mas não encontrava nada que fosse novo para o meu espírito. Entretanto, tudo aquilo era novo para mim. Eu já tinha lido ou ouvido tudo que se achava no Livro dos Espíritos. Ele mostrando que aquele conhecimento da doutrina espírita, aquele conhecimento, aquela vivência da Bíblia, ele já tinha introjetado dentro dele, ele já conhecia tudo aquilo, mas como espírito, não como encarnado. Então, ele já conhecia isso dali, então ele sentiu naquele momento brotar: eu conheço isso aqui, mas de onde? Né? E ele estuda durante 10 anos as obras de Kardec, estuda profundamente e começa a se dedicar. E quando, em 1886, aos 55 anos de idade, ele faz essa declaração num salão de conferências chamado da Guarda Velha no Rio, que ele, naquele momento, ele era um espírita e justifica a sua opção. No seu discurso, ele emociona a todos naquele momento na sua justificativa do porquê que ele se torna espírita naquele momento. E nessa época, a doutrina espírita era extremamente rechaçada. As pessoas jogavam pedras aonde era considerado centro espírita, ela realmente estava como algo né, de outro, né, das esferas inferiores. E ele enfrenta toda a questão política, a sociedade, se declarando espírita. E uma das frases memoráveis dele é de que nada vale o brilho da inteligência se o coração permanecer às escuras, mostrando a questão da necessidade das 2 asas da evolução. Precisamos evoluir do ponto de vista intelectual,
mas também do ponto de vista moral, do sentimento. Então, as asas da sabedoria e a asa do amor é necessário para a evolução do espírito. No jornal O País, sob a direção do nosso Quintino Bocaiúva, ele vai e dá a oportunidade a Bezerra de escrever artigos espíritas no jornal, que naquele momento era o jornal de grande destaque no país. E ele, com o pseudônimo de Max, ele escreve durante de 86 até 93. Durante 7 anos ele escreve ininterruptamente artigos espíritas. E Quintino Bocaiúva passa também a ser um adepto da doutrina espírita. Certo dia, ele estava na Federação Espírita e, após a sua palestra, isso era numa terça-feira do mês de junho de 1896, ele descendo da escadaria, ele vê um senhor de 45 anos de idade, maltrapilho, sujo, com as faces assim, bem decaídas, e pergunta: o que você quer? E ele fala: doutor Bezerra, estou doente, estou desempregado, deixei em casa minha esposa e meus 2 filhos também doentes e famintos, não sei o que fazer, eu vim buscar ajuda. Bezerra, naquele momento, põe de novo a mão nos bolsos, não encontra nada, apenas a passagem do bonde, o anel, ele já havia doado, olha para o alto, pensa em Maria, Mãe Santíssima, e pergunta para ele: você acredita em Maria, a Mãe Santíssima? Ele: claro, acredito sim. Ele dá um grande abraço e fala: esse abraço é em nome de Maria Santíssima e ela vai lhe ajudar. Chega em sua casa, abrace os seus familiares, beba água em nome de Maria e que as coisas vão dar certo. E o homem parte. Bezerra pega o seu bonde, e no caminho da sua casa ele fica pensativo: será que eu dei tudo que eu poderia dar para aquele homem? Será que eu fiz tudo que eu podia ter feito? E ele fica cabisbaixo, sem entender: será que eu fiz o máximo que eu podia ter feito? E foi embora, passou-se uma semana, ele estava de novo, na outra terça-feira, lá na Federação. Quando termina a reunião, aquele senhor estava lá, esperando por ele. E fala: doutor Bezerra, o senhor se lembra de mim? E ele: claro, pois é, depois daquele abraço, eu já saí daqui revigorado, cheguei em casa e fiz como o senhor disse, abracei os meus filhos, abracei minha esposa, a água que bebemos naquela noite nos saciou, nossa fome acabou, no outro dia amanhecemos todo bem, tudo saudável. Eu estava animado e tive uma inspiração de bater a um lugar aonde eu expliquei a minha situação e eu consegui um emprego. Eu vim lhe agradecer pelo abraço que você me deu em nome de Maria. Ela me deu a graça que o Senhor, né, me ofertou. E ele fica emocionado naquele momento, sabendo que Maria Santíssima tinha, né, dado a oportunidade de melhora para aquele senhor, mostrando a importância, às vezes, de um abraço. E não necessita, às vezes, a caridade, ela não precisa ser material. O abraço, ele pode revigorar, ele pode acalentar. Você ouvir já é uma grande caridade também. Como a gente já sabe, Bezerra não podia ficar com dinheiro que ele doava para todos, né, os seus pacientes necessitados. E um dia, eles chegaram na sua casa e não tinha alimentos para naquele dia, né? Aquela despensa estava vazia, Cândida estava preocupada como fazer. Ele pega o seu chapéu, que naquela época, né, todo mundo usava chapéu, o seu terninho e fala: não se preocupe, Deus vai nos ajudar. E sai. Passa um pouco, chega uma carroça cheia de alimentos na casa de Bezerra. Quando Bezerra volta, Cândida fala: Bezerra, precisava disso tudo, esse tanto de alimento, vai perder. Ele fala: não, mas não fui eu que comprei.
Então, novamente, a espiritualidade auxiliando Bezerra, que tudo que ele doava, quando ele mais precisava, ele recebia de volta, né, de alguma maneira, no seu auxílio. E fala que, apesar de sempre ele estar fazendo as suas doações, ele nunca deixou de pagar as suas dívidas, de dar uma boa educação para os seus filhos. No dia que ele estava almoçando na casa de Quintino Bocaiúva, eles lá conversando, Quintino gostava muito de conversar com ele sobre a doutrina espírita, e eles estavam na sala, e chega a governanta falando: doutor, o rapaz do acidente está aí com um policial. No dia anterior, lá na repartição onde ele trabalhava, alguém estava manuseando um revólver e dispara um tiro que passa de raspão na sua cabeça. Por um triz não pegava a cabeça dele. E ele ficou possesso, né, denunciando aquele rapaz, e naquele dia estava ali o policial já com o rapaz. E ele fala, o rapaz, né, doutor, rogo o moço preso, perdoe o meu erro, sou pai de 2 filhos, compadeça-se, não tinha qualquer má intenção. Se o senhor me processar, que será de mim? Prometo não mais brincar com armas. E Quintino ainda estava com muita raiva e falou: de modo algum, mesmo que o seu ato tenha sido de mera imprudência, não ficará sem punição. Bezerra, ouvindo aquele diálogo, fica incomodado. E Quintino Bocaiúva percebe, né, aquele incômodo e começa a conversar com Bezerra. Não perdoo. E você acha que eu estou fora do meu direito? Aí doutor Bezerra cruzou os braços com humildade e respondeu: meu amigo, você tem plenamente o direito de não perdoar, contanto que você não erre. Isso é uma grande lição para todos nós, que muitos, né, de nós não conseguimos perdoar erros, às vezes pequenos, dificuldades de convivência das outras pessoas, problemas principalmente dentro da família. A gente tem muita dificuldade de perdoar, principalmente dos mais próximos. E isso é uma grande frase aí, ó. Realmente, você não perdoa, contanto que você não erre. Quem de nós é perfeito para não errar? Todos nós erramos. E quando a gente faz a oração que Jesus nos ensinou, o Pai Nosso, tem uma frase perfeita, em que o próprio Cristo nos ensina a questão do perdão, né? Perdoe as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado. E aí? E nós rezamos isso todos os dias e não prestamos atenção no que estamos rezando quando a gente não perdoa. Porque se você não perdoa, quer dizer que você também não quer ser perdoado. Não quer que Deus me perdoe os erros. Então, pensemos bem, porque nós erramos todos os dias de alguma maneira. Então, quem somos nós para ter o direito, achar que tem o direito de não perdoar? Então, precisamos, sim, praticar a lei do perdão, que é uma caridade também. É considerada uma caridade, mas essa caridade, o melhor beneficiado somos nós mesmos. Porque quando a gente perdoa, quem se alivia somos nós. E naquele momento, Quintino Bocaiúva dispensa o policial, dispensa o rapaz e volta a conversar com Bezerra. E ele dispensa o rapaz e fala assim: amanhã você volta, vai ser ajudante da cozinha, né? Fora, longe das armas. E readmite ele lá no jornal e volta a conversar com Bezerra como se nada tivesse acontecido, aprendeu a lição. Muito rápido. Quem de nós, né, para conseguir isso aí? A gente tem um exemplo, né, do próprio Cristo, naquele momento em que aquela adulta ia ser apedrejada. Também é isso. Quem, né, não errou, que atire a primeira pedra. Então, esses exemplos, agora mostramos outro, com Bezerra também, mostrando isso aí. Ele, né, é um exemplo vivo, e nos auxiliando no nosso dia a dia. Em 1884, funda-se a Federação Espírita Brasileira. E Bezerra de Menezes, ele
ocupou a presidência em 1889 e 1895, e foi vice-presidente em 1890 e 91. De 1895 até 1900, que foi quando ele desencarnou, ele foi o presidente aí seguidamente durante 5 anos. E foi quando ele conseguiu realmente fazer a sua missão, que era unificar, né, aqueles dispersos que estavam no Brasil naquele momento. Porque a doutrina espírita naquela época era muito dividida entre os místicos, entre os cientistas, e tinha pouco aspecto religioso. Então, Bezerra de Menezes, com essa missão de unificação, ele conseguiu, a sua evolução moral era tamanha que essa parte religiosa dele era viva, era o tempo inteiro ele fazia a caridade, fazia o amor, doava de si e materialmente. Então, e a parte da ciência, do estudo, ele conseguiu implantar isso na federação, o estudo sistematizado do Evangelho, do Livro dos Espíritos. Então, e trabalhava a parte chamada mística, né, entre aspas, que é a parte doutrinária, a parte da mediunidade. Então, a parte filosófica, científica e religiosa do doutrina espírita foi implantada na sua íntegra com Bezerra de Menezes. O culto do Evangelho no Lar foi ele que começou também a implantação do culto do Evangelho no Lar, que dentro da doutrina espírita é uma prática onde quem se declara espírita, ele tem a obrigação, né, de estar fazendo, pelo menos uma vez por semana, esse estudo do Evangelho com a sua família. Então, é uma prática que a gente cobra daqueles que ainda não fazem, por favor, fazer, porque isso é a proteção do lar, é a proteção da família, é trazer esse culto, trazer um estudo do Evangelho no lar, em família. É uma coisa maravilhosa, transformação, todos nós sabemos disso, e praticamos e temos esse exemplo, né, na nossa casa. Em 1900, dia 11 de abril, ele desencarna. 3 meses antes, ele teve um AVC. Ele desencarna por causa de um AVC. E ele fica acamado durante 3 meses antes de desencarnar. Durante os 3 meses que ele ficou acamado, ele não falava, ele teve afasia. Ele deitado, só mexia os olhos. E durante esses 3 meses, parecia que foram os 3 meses de despedida de todos aqueles que foram beneficiados por Bezerra, o médico dos pobres. Mas passaram por ali, não só aqueles pobres que foram auxiliados por eles, mas muitas pessoas abastadas que foram também muito beneficiados por curas, pelas palavras, pela doutrina espírita. Então, de todas as maneiras, pela sua casa, passou despedindo dele. E como ele estava em condições financeiras muito difíceis, todos que passavam sempre deixavam uma ajudinha debaixo do travesseiro. Então, todas as vezes que iam cuidar dele de noite, tinha sempre dinheiro, uma moeda, tinha de todas as quantidades guardadas debaixo do travesseiro que as pessoas deixavam. Então, ele, até neste momento, né, a sua família foi auxiliada pelos aqueles que estavam passando por ali. Divaldo Franco, um dia, pergunta a Bezerra de Menezes qual foi a maior felicidade quando ele chegou no plano espiritual. Nessa passagem está no Semeador de Estrelas. Aí Bezerra conta que quando ele desencarnou, naquele dia, 11 de abril, ele acorda no hospital e quem está do seu lado é Celina. Celina é a mensageira de Maria. E além de Celina, estava a sua primeira esposa e os 4 filhos seus que já tinham desencarnado. E ele fica ali muito agradecido pelaquela recepção e ouve vozes e cantos. E pergunta, Celina, o que é isso? E Celina o auxilia, ele estava ainda um pouco, né, vacilante para andar, e leva para uma varanda. Quando ele chega na varanda, ele avista um grande jardim, e nesse jardim tinha milhares
de desencarnados, todos ali a recepcionar Bezerra. Ela disse, porque no dia anterior, eles sabiam que Bezerra ia desencarnar, e todos foram recebê-lo no mundo espiritual, aqueles que já tinham sido auxiliados por ele, e estavam ali para o saudar. Ele pergunta, mas quem são? Não conheço ninguém. São aqueles a quem você consolou, sem nunca perguntar-lhes o nome. São aqueles espíritos atormentados, que chegaram nas sessões mediúnicas e a sua palavra caiu sobre eles como bálsamo numa ferida em chaga viva. São os esquecidos da terra, os destroçados do mundo, a quem você estimulou e guiou. São eles que vêm saudar no pórtico da eternidade. Eu sempre me emociono quando eu leio essa passagem, porque eu acho belíssima. E doutor Bezerra conclui, aí falando para o Divaldo, a felicidade sem limites existe, meu filho, como decorrência do bem que fazemos, das lágrimas que enxugamos, das palavras que semeamos o caminho para atapetar a senda que um dia percorreremos. Então, ele nos dá o caminho da felicidade. Não existe outro caminho da felicidade. O caminho da felicidade não está nos bens, não está na profissão, não está na família, não está na posição social que eu ocupo, ela está no bem que eu proporciono ao outro, qualquer que seja ele, né? Como ele colocou, enxugando lágrimas, semeando palavras, né? Tudo isso é o bem, é a caridade que eu vou plantando no meu dia a dia. Isso é a verdadeira felicidade sem limites. É a caridade feita realmente de coração. É essa caridade que precisamos aprender para sermos felizes. Não tem outro caminho. E ele nos ensina a ser felizes fazendo isso. Ele deu a sua vida como exemplo de como praticar esse desapego, como amar o mais necessitado. No plano espiritual, Divaldo, ele também conta que ele psicografa as receitas de Bezerra. Divaldo Franco, então, quando Bezerra vai fazer as receitas para passar para as pessoas, Divaldo Franco é que faz a psicografia. E Divaldo é muito engraçado. E ele contando que no centro espírita, todo mundo está lá sentadinho, tem tanta gente esperando o momento para começar o trabalho mediúnico, e seria 20 horas. Ele já estava sentado na mesa e espera a entrada, né, dos espíritos, né, que iriam trabalhar na noite. E ele fala que tem o encarnado, mas os desencarnados são muito maiores os números. E são espíritos, a maioria, em desequilíbrio, que estão buscando auxílio. E é uma balbúrdia, como ele fala, o termo que ele usa, uma barulheira, uma balbúrdia dos espíritos desencarnados. Porque Divaldo ele tem a vidência, ele vê, ele ouve, ele psicografa, ele fala, ele tem quase todas as mediunidades. E ele relata que quando Emmanuel está chegando, aí eles anunciam, Emmanuel vai entrar no salão. Nesse momento, Emmanuel, todo mundo cala. Os desencarnados ficam no maior silêncio. E Emmanuel demora 30 segundos para chegar na mesa. Quando eles anunciam que Bezerra de Menezes está chegando, disse que ele não consegue chegar na mesa. Ele demora 40 minutos para chegar. Porque os desencarnados, doutor Bezerra, minha mãe está precisando de ajuda, doutor Bezerra, meu filho, não sei o quê. Então, ele demora 40 minutos dando atenção para aqueles desencarnados que estão necessitando de auxílio, pedindo ajuda, né, para ele. Demora 40 minutos para chegar na mesa. E ele conta isso com uma graça muito interessante, mostrando como é esse espírito, né, na sua benevolência, nesse amor por todos. Nesse livro ainda nos conta que no dia 11 de abril de 1950, quando estava comemorando
os 50 anos de desencarne de Bezerra no plano espiritual, estavam reunidos num anfiteatro, parecendo as colunas gregas, como eles, né, falam do livro. Leon Denis, ele faz uma grande homenagem em nome dos espíritas do mundo inteiro, a Bezerra. Ele fica emocionado, dizendo que eles não mereciam aquelas palavras. Em determinado momento, entra no salão, flutuando, Celina, a mensageira de Maria, promovendo Bezerra de Menezes, seu querido servidor, a uma tarefa maior, numa esfera mais alta. Naquele momento, Bezerra de Menezes tinha a permissão de deixar o planeta Terra e ir para uma esfera mais alta, onde ele escolhesse no nosso sistema solar. Ele não precisava mais permanecer no planeta Terra. Ele já tinha uma evolução suficiente para deixar a nossa Mãe Terra. Nesse momento, ele, em lágrimas, agradece a Celina e pede, ele suplica, não pede, ele suplica, por intermédio de sua enviada sublime, Celina, para ficar no seu humilde poço junto à terra, a fim de continuar atendendo os pedidos dos seus irmãos terrestres, que tantas provas lhe dão continuamente de estima e gratidão. Nesse momento, Celina fala, eu vou levar o seu pedido para Maria. E ela retorna, pouco tempo depois, falando que Maria havia, né, concordado que ele poderia permanecer no nosso planeta, no Brasil, auxiliando nós, os brasileiros, de quem quer que fosse. E ele agradece aquela oportunidade de permanecer no nosso planeta. 50 anos depois, em 11 de abril de 2000, quando estava completando o centenário da morte do apóstolo brasileiro, ele, né, ali diversos espíritos, do mesmo jeito, ali a homenageá-lo. Eu achei muito interessante que ele coloca Cosme Marino, um divulgador da doutrina espírita na Argentina, que é um espírito que eu, pelo menos, não conhecia, nunca tinha ouvido falar, mas que é um grande divulgador na Argentina. Cosme Marino homenageia a Bezerra por seu grande trabalho na América Latina. Ivon Costa, gaúcho, é um grande orador espírita que divulgou a doutrina espírita também na Europa, homenageia em nome dos brasileiros. E Gabriel Delane homenageia Bezerra em nome dos espíritas internacional e agradece a implantação do Evangelho no lar feita pelos brasileiros pelo mundo afora, que isso auxilia enormemente os países aonde os brasileiros vão, trazendo luz para aquele lugar. E naquele momento, né, de homenagem, chega de novo Celina, como aconteceu 50 anos atrás. E ele oferece, dizendo que Maria, naquele momento, estava oferecendo a Bezerra o planeta Terra, para que ele pudesse semear a luz do Evangelho nos dias tormentosos que abriam o terceiro milênio. Então, ele estava ali agora, né, com a missão de semear o Evangelho por todo o planeta, né, levando o seu amor, a sua missão, aonde quer que fosse. E ele, dominado pelas lágrimas, levanta e diz, eu não mereço, eu sou apenas um mau servidor que se desincumbiu da tarefa de que foi confiada, sem haver acrescido nada além daquilo que me foi proposto. E neste momento, um coro de crianças começa a cantar e caíram sobre a imensa plateia pétalas luminosas e perfumadas. A gente fica imaginando, né, aquelas pétalas de luz caindo na plateia de mais de 5.000 desencarnados e alguns encarnados convidados. Essa foi a missão de humildade, de amor, de Bezerra. E ele deixou uma frase para Chico, que eu acho que é pertinente nos dias de hoje, que é, quando a caridade é muito discutida, o socorro chega tarde.
nos mostrando que a caridade tem que ser espontânea, imediata, que devemos parar de ficar discutindo como exercer a caridade, simplesmente fazê-la no momento que está à sua frente. Que às vezes a gente deixa oportunidade de praticar a caridade. Às vezes uma criança que está na rua, alguém que está necessitado, não, depois eu ajudo. Depois passou a oportunidade. Depois eu falo, depois passou a oportunidade. Que não percamos nenhuma oportunidade de fazer a caridade, de exercê-la de coração, em todos os sentidos que ela nos é colocada no nosso dia a dia. Essa foi a missão de Bezerra, de nos exemplificar essa caridade, e que possamos, com esses exemplos, conseguir também colocar no nosso dia a dia essa prática. E nós vamos finalizar agora com uma música que é um hino a Bezerra de Menezes, que a Josiane vai colocar para a gente, e depois, quem tiver incumbido, né, de fazer a prece final, já pode fazer a prece. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Olhos cristalinos, azuis da cor do céu, barba tão branquinha qual Papai Noel, ilumina seus irmãos da terra, no sofrer, no sorrir, no chorar. Olhos cristalinos, azuis da cor do céu, barba tão branquinha qual Papai Noel, ilumina teus irmãos da terra, no sofrer, no sorrir, no chorar. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem, recebe as nossas preces e os corações também. Bezerra de Menezes, apóstolo da luz, depõe a nossa dor aos pés de Jesus. Muito bem, que coisa boa, né, Cláudio? Graças a Deus, fechando mais um dia, né, o nosso quarto dia. Mas antes da prece, eu quero pedir o Rodrigo para fazer os agradecimentos. Rodrigo, é com você, Rodrigo. Quero, em nome do Centro Espírita, em nome de todos que estão presentes, né, agradecer por esse presente que a Cláudia nos deu, né, de narrar assim tão bem, de uma forma tão suave, a vida, né, os fatos de Bezerra de Menezes, e que deu vontade de ficar ouvindo ainda por mais várias horas aí pela frente, que passou muito rápido. Que bom! Muito obrigado, viu, Cláudia? Foi muito boa a palestra. Fiquei muito feliz e que Deus abençoe sempre as suas palavras e as suas ações. Eu que agradeço a oportunidade, porque cada vez que a gente prepara, a gente cresce muito mais também. Foi maravilhoso, né? Graças a Deus. Nós te agradecemos muito. Então, para fazer para nós a prece final, quero convidar o Cláudio. Eu farei, que o Cláudio foi impossibilitado de participar agora. Carlos. Ok, Carlos. Caríssimos irmãos, então preparemos para a nossa prece. Agradecidos imensamente a nosso Senhor Jesus por esses momentos que reunimos
em nome do Mestre querido. Agradecemos, Senhor, por essa mensagem que tanto trouxe informações ainda mais completas desse mensageiro do bem, desse apóstolo do bem, o cognomado médico dos pobres, Dr. Bezerra de Menezes. Sabemos que a sua obra toda foi a exemplificar as recomendações de Jesus. É Jesus conosco, com esses grandes missionários. Obrigado, Senhor, que possamos ficar impregnados dessa onda do bem, dessa onda da caridade, da renúncia e da doação exemplificada em Bezerra de Menezes, e que ele possa continuar conosco, abençoando todo o movimento espírita, abençoando o Brasil, com a sua atuação incessante a benefício de todos. E assim, agradecidos por essa noite, pela palestra, pela nossa irmã Cláudia, que trouxe essa mensagem. Somos muito felizes. Queremos então encerrar desejando que essa palestra, que essas vibrações sejam destinadas a toda a humanidade, principalmente aqueles irmãos que passam pelas dores maiores, possam receber os eflúvios de Jesus e do amor imenso de Deus, nosso Pai. Graças a Deus, que Deus seja louvado hoje e sempre, que assim seja.